Olá, hoje nós vamos debater um tema absolutamente complexo. Vamos falar sobre ICMS ecológico. Bom, aqui na mesa comigo está o Alex Gama Salvaia, sócio da Gama Salvaia, parceiro nosso aqui. E do outro lado, a Kézia Miranda, uma pessoa que tem uma especialidade muito grande no tema. Eu gostaria que ela se apresentasse. Kézia, muito obrigado por antecipar o nosso convite. Se apresente e me diga o que é esse ICMS ecológico. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite de ter vindo aqui e participar desse debate que é extremamente relevante, principalmente nesse momento de reforma tributária, né? Eu estou pesquisando sobre essa temática há mais ou menos 12 anos e eu tenho uma formação em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pelo nosso grupo de pesquisa, que é liderado pela professora Lídia, que é tributarista, a gente iniciou uma análise dessa ferramenta que não se trata de um tributo. No primeiro momento parece que é, né, um novo imposto, um novo tributo, mas é uma ferramenta orçamentária, é uma repartição do orçamento do ICMS para os municípios que tenham boas práticas preservacionistas. Então, ICMS ecológico é um mecanismo extrafiscal de incentivo à proteção do meio ambiente. Essa é uma síntese, né, dessa ferramenta orçamentária, que tem um viés constitucional, vem lá da origem do artigo 158 da Constituição Federal, na hora de repartir os recursos do ICMS para os municípios, coloca essa possibilidade de os estados, né, legislarem até 5% dessa verba para os municípios. E quem iniciou essa discussão normativa foi o estado do Paraná. E, em seguida, 16 estados acompanharam essa legislação, e hoje nós temos, assim, índices ambientais bastante interessantes de recuperação de áreas, proteção de unidades de conservação, recuperação de mananciais, entre outras questões dessa parte mais de análise quali-quantitativa de proteção do meio ambiente, através dessa repartição orçamentária. Todos os municípios têm ciência deste imposto, pode ser repassado? Isso é de domínio público e prática também? Bom, eu acredito que isso faz parte de uma política pública estadual. Então, os estados que têm essa competência de legislar e regulamentar essa repartição de orçamento. Iniciamos em 91 com o estado do Paraná essa repartição orçamentária, mas a partir de então vários estados fizeram uma análise regional. Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul consegue repartir uma parte desse tributo para municípios que possuam, por exemplo, terras indígenas, pela análise de que o silvícola tem um contato maior com a natureza, tem um apego maior e uma pretensão, uma propensão a proteger mais o seu meio ambiente natural. No entanto, a gente precisa trabalhar o artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm o direito, né, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o ICMS ecológico ele é uma análise qualificada da literatura econômica, da literatura tributária e das normas principiológicas do direito ambiental. Então, com a reforma tributária agora, que nós vamos ter uma mudança, né, de legislação, é bem importante que os estados entendam cada vez mais como eles podem continuar as boas políticas públicas legislativas voltadas para o ICMS ecológico, para nós não cairmos nesse perigo de repente, deixar para trás uma ferramenta que foi muito importante para a proteção do meio ambiente. Kézia, os estados que já possuem legislação, eles terão que alterar essa legislação para atender à reforma tributária ou vai manter as regras que são válidas hoje? Com a reforma tributária, nós vamos ter uma obrigatoriedade dos municípios e dos estados trabalharem essa parte do IBS, né, porque o ICMS e o ISS vão se tornar um imposto só, que é o IBS, para questões de preservação ambiental. Ou seja, com a reforma tributária, essa emenda constitucional vai trabalhar, sim, essa manutenção de algumas questões ambientais, mas os estados precisam, sim, trabalhar os seus atos normativos próprios. Então, até 2026, a gente vai ter a manutenção da figura do ICMS ecológico,
No entanto, de 2026 para 2032, o ICMS em si vai ter essa transição. A gente vai ter ali a transição onde o IBS vai aumentando gradativamente e o ICMS vai reduzindo. Então, até 2032 nós vamos precisar ter efetivamente a completa formatação do IBS, que é essa junção, né, do ICMS com o ISS, que é o Imposto Municipal. Então, o ICMS ecológico vai se transformar no IBS ambiental, onde sim vai ser necessária a abertura de consciência ambiental por parte do gestor estadual para entender, tanto com as suas secretarias de fazendas, né, estaduais, tanto com as suas secretarias de meio ambiente, esses critérios, tanto de repasse orçamentário quanto de biodiversidade. Agora, eu falei assim, em São Paulo, né, você falou que você tem que ter uma legislação própria para alocação desse percentual. Como está São Paulo? Como é que os municípios estão? Me conta um pouco desse mundo, que eu estou aqui na minha cabeça, eu fico pensando como que os municípios aqui, principalmente da nossa região, eles acessam esses recursos. Eu não sei se o fluxo é município-estado ou estado-município. Tá. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um programa bem bacana, que é o Município Verde Azul, né? Onde tem critérios ali e induz essa competição saudável dos municípios a boas políticas públicas ambientais. No entanto, a gente não tem aquela compensação, aquela repartição de orçamento premiando os municípios que têm essas boas políticas públicas. Então, aqui no estado de São Paulo, assim como em qualquer outro estado da nossa República Federativa, né, nós temos essa capacidade de entender de forma qualificada essa questão de custos ambientais. Porque antigamente a gente tinha o princípio do poluidor-pagador, né? Você poluía o meio ambiente e aí você tinha uma multa, uma lógica assim de compensar o dano com uma multa. Atualmente, depois do protocolo de Quioto, de uma série de convenções internacionais, Convenção de Paris, a gente teve uma transição para o princípio do protetor-recebedor. Ou seja, eu protejo o meio ambiente, então eu recebo uma sanção premial por essa boa atitude que eu tenho enquanto gestor público. A nossa expectativa é que um dia a gente chegue no Green Tax, né, da Europa, que é do usuário pagador. Eu preciso entender que o meio ambiente tem os seus custos e que esses custos precisam estar incutidos ali na tributação de alguma forma. Então, assim, é bastante complexo, como você trouxe, né? É um sistema orçamentário, tributário, que precisa acessar uma função que vai além da função arrecadatória do tributo. Ou seja, a gente vai precisar entender a função de estimular ou coibir comportamentos. Então, nesse contexto, a gente, enquanto pesquisador e atuante nessa área acadêmica, eu tive a grata satisfação de já publicar 2 livros a respeito disso. Nós estamos percebendo que os secretários de meio ambiente e os prefeitos, de uma maneira geral, possuem essa necessidade de entender com uma equipe técnica especializada como vão fazer essa adaptação para o novo IBS ambiental. Então, nessa análise de transição, é muito importante que sejam vistos os indicadores ambientais daquele momento e também futuro, no sentido de que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito intertemporal. Então, é necessário a gente pensar hoje no presente para manter para as gerações futuras esse direito também preservado. E todo município ele tem condição de ter acesso a esse repasse ou somente aqueles que tiverem uma posição já com trabalho estruturado? Assim, quem não tem nada disso, pode ter esperança de iniciar um trabalho de estruturação para poder acessar esse tipo de recurso? Sim, todos os municípios que estão dentro de estados, né, de territórios que já tenham essa legislação estadual de repartir uma parte do orçamento para fins preservacionistas, pode-se se inscrever no seu sistema estadual. No caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente tem uma plataforma online que o município ele já tem ali uma tábua de avaliação e vai estar submetido a alguns critérios, sejam critérios com relação ao seu plano de gestão de resíduos sólidos, que é muito importante. Hoje a gente, inclusive, percebe que o ICMS ecológico está pontuando mais os municípios que, além de terem apenas unidades de conservação nos seus territórios, também possuam boas
políticas de gestão de resíduos sólidos. Então, nesse assunto, é legal a gente perceber também a importância dos municípios buscarem consórcios intermunicipais para fazerem a gestão qualificada desses resíduos sólidos. E quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente fala também da necessidade da própria legislação federal regulamentar alguns critérios, por exemplo, com relação a resíduos eletroeletrônicos. Então, a gente vai, acredito que nos próximos anos, entrar em uma série de reformas aí para trabalhar cada vez mais a necessidade de se preservar o meio ambiente. Esses municípios, estou aqui imaginando, nós estamos numa transição. Sim. Né? Esses municípios, como que eles se preparam para essa nova... Você falou um pouco sobre gestão de resíduos sólidos, né? Então, se eu fosse dar um remédio, estou sendo bastante simplista na minha pergunta para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo. Se eu fosse dar um remédio para um município pequeno, para que ele acesse esses recursos, para que ele se prepare para o novo imposto, para que ele passe por esse período de transição, por onde que ele começa? Bom, vamos pensar que o ICMS é um bolo e cada município recebe uma fatia. Nós temos critérios bastante objetivos e bastante subjetivos em algumas questões. E no caso do meio ambiente, para ele conseguir ter mais repasse de ICMS ecológico, o município precisa necessariamente ter uma boa gestão dos seus recursos, de um modo geral. Então, essa análise qualificada do orçamento público municipal é muito importante para a gente ter uma transição saudável, sustentável e num crescimento econômico compatível com o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável é essa conciliação do binômio economia com o meio ambiente. Então, nesse ponto, os municípios precisam entender quais são os critérios que o Estado pontua com relação ao repasse do ICMS ecológico, acompanhar todos os atos normativos, as portarias, se tiver qualquer critério, qualquer indicador, qualquer número ou dado que não esteja coerente, fazer as suas impugnações, as suas contestações com o órgão competente que trabalha essa repartição orçamentária e ficar atento com relação a todos esses cálculos. Por quê? Essa análise orçamentária ela vem de um cálculo que possui índices algébricos, coeficientes, então é uma análise técnica também de orçamento. Então nós precisamos ter profissionais qualificados para entender cada vez mais como que o município vai conseguir angariar mais recursos desse bolo, como que ele vai aumentar a fatia desse bolo. Por isso que nós pensamos assim sempre do ponto de vista de uma união com os municípios que fazem parte daquele mesmo bioma, para entender as questões ambientais em si. Então, por isso que a gente fala, resíduo sólido, é muito importante trabalhar a ideia de consórcios. Por quê? Porque os consórcios vão trabalhar ateus, e a gente tem uma situação bastante complexa no Brasil, que é a extinção dos lixões, né? Muitos municípios, eles atenderam os critérios ali obrigatórios, mas aonde eram os lixões ainda são buracos que não foram remediados e que aquilo ainda se torna um problema de gestão para gestão. E por isso que a gente fala sempre em fazer uma análise com uma equipe interdisciplinar, não apenas uma equipe jurídica, né? É muito importante ter uma análise de um engenheiro ambiental, de um técnico, o pessoal da engenharia florestal também, para entender quais são as riquezas e as questões ali que estão sendo, de repente, até fruto de alguma ação do Ministério Público, né? É importante a gente fazer essa intersecção produtiva entre os órgãos competentes para entender o que eu tenho ali no meu meio ambiente natural municipal. Por isso que a gente também fala da importância, de repente, de um bom plano diretor com zoneamento ambiental, dependendo do município, né? Porque tem municípios que não estão com essa obrigatoriedade pelo Estatuto das Cidades. Mas os municípios que podem também trabalhar, de repente, no seu plano diretor, o zoneamento ambiental, a gente pode entender como que isso pode refletir favoravelmente no repasse do ICMS ecológico. E a equipe hoje que as prefeituras têm, então vamos de novo fazer um recorte aqui para São Paulo, embora outros estados já estejam até às vezes mais avançados do que nós, mas nós temos 645 municípios aqui. Muitos municípios possuem
uma escassez de recursos e de pessoas que tenham o mínimo de qualificação e de experiência de como desenvolver esse projeto, né? Então, digamos que o município não tem absolutamente nada de informação a respeito disso. Como ele poderia iniciar essa jornada e em quanto tempo você acha que ele iniciando? Porque para quem ainda não tem uma gestão de resíduos sólidos, ele também pode não ter recurso para fazer isso. Então, ele precisa primeiro ter algo para demonstrar, para acessar esse recurso, ou ele pode desenvolver um plano, né, com um projeto, e esse recurso pode ser repassado para que ele execute aquele plano. Como que o pequeno município que tem pouca gente ali disponível, poucos recursos, eles podem sair da inércia nesse assunto. Sim. Bom, o uso do meio ambiente em si gera externalidades negativas, né? Isso é uma questão econômica. Então, todo município, todo território, ele possui essa capacidade de fazer uma análise acertada de como está o seu índice ambiental de uma maneira geral. Então, para o município pequeno, nós sugerimos, por exemplo, analisar a possibilidade de acrescentar matérias de educação ambiental na rede escolar, fazer uma análise, por exemplo, se tem alguma unidade de conservação, se dá para implementar algum observatório de pássaros. Nós estamos num país que é muito rico do ponto de vista da biodiversidade. Então, não existe nenhum município que não tenha um ativo ambiental que seja capaz ou passível de uma análise qualificada para receber mais ICMS ecológico. Então, o ICMS ecológico, que vai se tornar o IBS ambiental, obrigatoriamente pela reforma tributária, ele precisa ter esse olhar mais atento por parte do gestor, porque também tem essa situação do ICMS ecológico ser uma verba discricionária. Então, entra no orçamento municipal e, muitas vezes, o gestor municipal ele não cria um fundo específico e individualizado para fazer uma boa gestão dessa verba, sem entender que a boa gestão dessa verba vai trazer mais recursos do ICMS ecológico. A gente começa a entender, junto do gestor municipal, a possibilidade dele criar um fundo, um conselho também deliberativo para tomada de decisões do ponto de vista ambiental, realmente trabalhar a agenda verde dentro da sua gestão pública, porque não é mais apenas um luxo, né? Se tornou uma necessidade. Então, a reforma tributária, ao colocar 5% do IBS para fins preservacionistas, está enxergando a necessidade de continuidade dessa política pública financeiro-ambiental que é o ICMS ecológico. Então, qualquer município tem capacidade, sim, de trabalhar o seu recurso do ICMS ecológico, entendendo como ele pode melhorar, às vezes, não necessariamente atitudes que requeram um custo, uma despesa, né, muito alta. Como eu citei aqui, a própria implementação de uma educação ambiental na rede escolar já tem uma pontuação positiva. Então, são várias atitudes que a gente precisa entender o caso concreto, qual é a realidade do município, como ele está sendo também enxergado pelos órgãos públicos, porque tem muitos municípios que têm problemas gravíssimos, que já têm assim, assoreamentos de rios, problemas de poluição, que é importante o próprio gestor também entender a necessidade de enxergar essa análise qualificada do seu meio ambiente para não apenas recebimento da verba do ICMS ecológico, mas para evitar também problemas maiores, como a gente já acompanhou em desastres, etc., aqui no Brasil. Então, além do ICMS ecológico ser uma fonte alternativa de receita, ele precisa ser enxergado, sim, como uma fonte alternativa de receita que precisa ter essa análise orçamentária voltada para políticas públicas ambientais, para que ele tenha sempre essa evolução também de repasse, e não ficar apenas ali no mesmo percentual todo ano, né? Você acha que pode ser um posicionamento estratégico para os políticos que pleiteiam cargos públicos e que precisam ou que pretendem permanecer, né, com grupos gestores, né, de municípios, com a questão de adoção de uma postura mais preocupada com o meio ambiente, porque na prática as pessoas, de um modo geral, elas se preocupam com esse tipo de coisa só quando dói nelas. Sim. Né? Então, enquanto
o ser humano não sofre um revés por conta da ação, né, dele, ele acaba não dando muito valor àquilo. E a gente hoje tem podido vivenciar efeitos, né, de mudanças climáticas. Nós temos visto, por exemplo, nós estamos na época de chuvas, né, em que normalmente quase todo dia deveria estar chovendo, né, e nós temos tido vários dias sem nenhuma chuva. Então a gente está tendo uma instabilidade naquilo que deveria ser comum da estação. Para o político, isso pode ser uma bandeira estratégica para ele se posicionar melhor e ele estar antenado na questão importante que está se tornando ao cuidar do meio ambiente? Sim, a bandeira ambiental vai ser bastante estratégica nas próximas discussões de agenda, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Você citou ali a situação das chuvas, eu também vejo os problemas naturais do crescimento urbano, né, os efeitos da globalização, do aumento do consumo, as questões de obsolescência programada, tudo isso vai refletir nos resíduos sólidos e também nas questões de saneamento básico. Então, não tem mais como o gestor ficar desassociado ou alheio às discussões de meio ambiente. Então, as práticas de ESG precisam estar, sim, necessariamente implementadas nas próximas pautas e planos de trabalho dos gestores municipais. Então, nós vamos precisar, sim, entender cada vez mais qual não apenas o critério para receber mais ICMS ecológico, mas para eu também não ter futuramente um custo a ser realizado por problemas ambientais que vão atingir milhares de pessoas, né? Então, hoje, essa transição do ICMS para o IBS, ela também está analisando todas essas possibilidades, porque o IBS é essa junção, né, do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços com o Imposto sobre Serviços, aliás, ICMS com ISS. Então, está se tornando apenas um imposto único. E com esse direcionamento de 5% para fins ambientais, nós entendemos que vai ter uma assunção melhor da necessidade da gente cada vez mais entender que o meio ambiente ele tem um custo, né, um custo de preservação. E, como eu disse novamente, é um direito intergeracional, intertemporal, e que nós precisamos respeitar as gerações futuras que virão, né? E exatamente isso é o nosso trabalho, essa nossa responsabilidade assegurada constitucionalmente, quando eu falo enquanto gestão pública estadual e municipal. Então, essa bandeira verde, ela precisa ir muito além do discurso vazio, muito além do discurso demagógico. O meio ambiente ele vai requerer uma atenção maior do gestor nessa análise de como que eu vou trabalhar um bom saneamento, porque, assim, nós vimos também que algumas legislações estaduais trabalharam apenas a parte ali das florestas, da água. Não entendeu, por exemplo, critérios de esgoto, saneamento básico, resíduos sólidos. Agora, com as obrigações por parte dos órgãos, né, superiores, enfim, toda a necessidade também, fruto de adequação de algumas políticas públicas, fruto de acordos internacionais que foram assinados, enfim, nós estamos vendo que o legislador estadual e municipal também está se adaptando para essa nova realidade de acrescentar e regulamentar e colocar mais indicadores. Então, não apenas você ter água encanada, mas me traga os relatórios mensais desse tratamento do seu esgoto. Preciso entender como que você está fazendo isso, mas o legislador estadual, ele precisa também ter uma capacitação técnica, ter toda uma ajuda, né, por parte dos órgãos competentes para fazer com que o seu servidor absorva toda essa mudança legislativa. Muito bom. Pegando um gancho no que o Alex colocou sobre os agentes que tiverem intenção de serem prefeitos, de se manterem nas prefeituras, dá para afirmar, e como você falou anteriormente, sem um plano, ele vai ter menos verba. Uma coisa é você buscar alguma coisa a mais dentro desses 5%. E a outra é você deixar de ter. Sim. Se nada for feito, esses prefeitos podem perder receita? Sim. Se nada for feito, se não tiver uma análise técnica do que está acontecendo na realidade do município, outros municípios vão necessariamente, com as suas
com seus planejamentos próprios, ter mais receita. Isso é bem automático, digamos assim. Então, por isso que é importante a gente estimular o prefeito, o gestor público, entender que na legislação estadual existem os critérios. Porém, quem vai implementar esses critérios a nível municipal é o prefeito, né? Então, o prefeito precisa, sim, entender qual é a sua função enquanto gestor público sustentável. Por isso que o ICMS ecológico foi uma ferramenta extraordinária, onde analisaram, o legislador constituinte, né, analisou a possibilidade de você repartir uma parte do ICMS para políticas públicas preservacionistas. No entanto, a gente percebe que, por ter um critério constitucional, administrativo, que vem aí da boa concatenação, tanto da Secretaria da Fazenda com a Secretaria do Meio Ambiente, existe muita dificuldade de entender os critérios. Por isso que é importante pegar a legislação estadual, entender como está a sua pontuação, o que está acontecendo, o que deixou de ser feito, para fazer um planejamento não apenas voltado para uma lógica de 4 anos, mas para uma lógica de 8, 12, enfim, quanto tempo for necessário para efetivamente ser resolvido aquele problema ambiental. Então, quando a gente fala de repartição de ICMS ecológico, a gente também tem uma necessidade de sempre monitorar como o meu município está sendo pontuado, de que forma que o meu município está sendo enxergado pelos técnicos, pelos servidores do meio ambiente. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para estreitar, né, ou ajustar algum comportamento, estreitar o meu relacionamento com os órgãos que fiscalizam o meu município. E hoje em dia, tem algum município que já tem um trabalho bem sucedido, que ele possa servir como referência, independente de qual estado, e até o gestor público possa tentar se espelhar? Temos vários municípios, inclusive tem uma ONG que chama The Nature Conservancy, vocês podem entrar no site depois, que faz essa análise da repartição do ICMS ecológico, e nós estamos também fazendo um compilado de bons exemplos de municípios brasileiros que conseguiram trabalhar pelo ICMS ecológico, uma fonte alternativa de receita que às vezes até subsidia a aquisição de ambulâncias, a construção de escolas, porque, como eu disse, não é uma verba vinculada, ela é discricionária. E esse é o perigo. Eu posso fazer, entre aspas, o que eu quiser com a verba, mas eu preciso ter essa responsabilidade de entender que quanto mais critérios ambientais eu colocar no direcionamento dessa despesa, desse orçamento, eu vou pontuar mais o ICMS ecológico. Mas a gente já percebe, por exemplo, no município de Alcinópolis, ali no Mato Grosso do Sul. Alcinópolis é um município super pequenininho que conseguiu entender a importância do ICMS ecológico na receita municipal. E através de toda uma política pública voltada a ecoturismo, desenhos rupestres, eles conseguiram ranquear muito bem o índice de repartição do ICMS ecológico. E um outro exemplo também é o município de Jataí, que também é um município muito pequenininho, que tem, simplificadamente, umas 10 quadras, é um município bem pequeno, e que é um dos que mais recebe essa verba do ICMS ecológico no Mato Grosso do Sul, por ter enxergado numa unidade de conservação, que é um parque, essa necessidade de fazer uma boa conservação daquele ativo ambiental. Então, através de boas políticas de conservação daquela determinada unidade de conservação, ele consegue receber uma boa parcela do ICMS ecológico. Então, são municípios que a gente percebe que tiveram um aumento, que tiveram todo um cuidado também por parte da Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Prefeitura, de trabalhar boas políticas públicas ambientais. Mas nós temos inúmeros exemplos pelo Brasil afora. No Rio de Janeiro, a gente tem um trabalho muito legal da Secretaria do Meio Ambiente, que tem regulamentado bastante, inclusive trabalhando o S do ESG, né, que é o Social, no sentido de incentivar também boas políticas com os catadores de lixo, de papelão, etc., na hora de pontuar o município que vai receber o ICMS ecológico. Então, essa análise também dos impactos sociais, né, no custeio e na despesa do ICMS ecológico é muito importante para manter também a dignidade, né, do cidadão que trabalha na reciclagem. Então, tem milhares de exemplos que a gente pode trazer de municípios que tiveram mudanças de condutas e que tiveram um impacto direto na repartição do ICMS ecológico. Eu acho interessante
que essa conversa ela não tem uma ligação direta com o nosso dia a dia aqui, que é gestão empresarial, mas ela traz uma mensagem que é a mesma que a gente tem insistentemente aqui difundido para as pessoas que nos ouvem. Determinados assuntos precisam de pessoas especialistas para que seja desenvolvido da maneira correta, né, um determinado projeto ou uma ideia. E esse assunto, nos parece agora que ficou claro que o município, independente do tamanho, independente da estrutura, ele pode acessar um recurso que não necessariamente vai ser dividido de forma igual entre os municípios, mas sim aquele que tiver melhor estruturado, aquele que se posicionar de uma forma mais eficiente, ele vai ter um direcionamento desse recurso como uma premiação por uma iniciativa do município. E esse recurso pode ser utilizado para fins que não sejam exatamente a estrutura ambiental de preservação, desde que ele mantenha, né, o enfoque naquilo que ele iniciou para fazer jus a esse repasse. Então, sim, o seu trabalho com uma pessoa que está há 12 anos atuando nessa área, com certeza pode facilitar muito o processo, porque você é uma pessoa especialista nesse setor, né, e pode trazer uma bagagem muito interessante para os gestores públicos, ao invés de cada um ficar tentando descobrir a roda com a gente brinca que é o método lusitano de aprendizagem, né, que é de tentativa e erro. Sim. Né? Então é melhor aprender com alguém que já passou por uma situação de tentativa e erro e já descobriu aquilo que dá certo, aquilo que não dá, do que ficar tentando fazer sozinho e demorar muito mais para atingir o mesmo objetivo. Lá na Europa, quando a gente publicou pelo grupo de pesquisa alguns artigos científicos voltados à análise das tributações nos países da América do Sul, a gente percebe que o Brasil, dos países emergentes, né, ele tem uma legislação ambiental até sofisticada. Se a gente fizer um comparativo, o Brasil tem, sim, bons exemplos a serem copiados por outros países. Nesse contexto, a tributação ambiental, que é essa análise da utilização da função extrafiscal do tributo, ou seja, eu não olho apenas o contribuinte como apenas com análise arrecadatória, né? Eu entendo ele também como um cidadão. Eu entendo também a necessidade de dar algumas evolutivas enquanto Estado. E o ICMS ecológico, que agora vai se tornar o IBS ambiental, ele abre espaços para discussão de todas as naturezas. Então, a gente fala sobre, inclusive, o ICMS ecológico se tornar uma espécie de auditoria dentro do seu município, porque ele vai analisar como está sendo aplicada aquela verba. E nós já identificamos nas nossas pesquisas municípios que não foram pontuados e que deveriam ter sido pontuados, mas que por uma questão de ausência de servidores para acompanhar até esses repasses e os resultados em diários oficiais, que muitas vezes acontece toda essa publicação nas últimas semanas de dezembro, dia 26, 27 de dezembro, onde ninguém está acompanhando o diário oficial, e acabou perdendo por não ter cumprido o prazo de contestação de alguma questão que ele poderia ter questionado legitimamente o repasse daquela determinada verba. Então, é realmente importante o gestor municipal entender como que ele está sendo visto pelos órgãos ambientais e fiscais que fazem a gestão dessa repartição orçamentária, mas também ter uma análise crítica de como é feita essa repartição. Por quê? Se os municípios não ajudam na elaboração dessa regulamentação das normas, acaba que o Estado ele vai ter uma visão genérica, uma visão ampla. E os municípios que precisam trazer essa necessidade de abrir alguns precedentes legislativos. Por isso que esse é o momento de realmente a gente se debruçar sobre o ICMS ecológico e IBS ambiental, porque até 2032 todo mundo vai ter que ter feito a sua própria legislação sobre o IBS ambiental. Muito bem. Bom, queremos agradecer a sua presença, veio do Mato Grosso do Sul para participar conosco aqui no nosso podcast, então é um prazer tê-la aqui conosco, espero que possamos repetir mais vezes essa discussão, esse bate-papo, e que você que nos acompanha aqui também possa desfrutar aí do conhecimento da doutora Késia e que, querendo, procure-a
para saber mais e para avançar mais nesse tema, que é muito importante para toda a nossa sociedade e para todas as pessoas. Muito obrigado, Kézia. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui e eu quero convidar vocês agora para irem também lá para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente pode trabalhar também essa temática no universo acadêmico, né, tanto na área da economia quanto na área do direito, onde a gente tem esse grupo de pesquisa e nós estamos também abertos a quem tiver alguma dúvida, pode pegar o meu contato para efetivamente a gente conseguir desmistificar esse bicho de 7 cabeças que é o ICMS ecológico, né? Simplesmente é uma repartição orçamentária que premia os municípios que têm boas políticas públicas ambientais. Mas essa análise precisa ser feita com bastante cautela, justamente por todas essas situações concretas que eu trouxe aqui ao longo desse podcast. Enfim, eu quero agradecer vocês e estou à disposição. Obrigado, Kézia.